Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Eu estou usando aqui a nova Almeida atualizada e a Almeida Corrigida Fiel diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu sempre prefiro a Corrigida Fiel, por causa que eu considero, né, não só eu, muitos teólogos consideram algumas dificuldades na atualizada. Mas aí outro dia, se Deus permitir, a gente faz um vídeo, tem que ser bem explicadinho sobre isso. Porém, eu estou usando aqui porque é interessante, né? Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Na fiel, na lista corrigida, na corrigida fiel, nessa linha, né? Diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Interessante que no versículo 1 aqui, na Nova Almeida atualizada, diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Porque você está em Cristo Jesus, é um contrassenso dizer que você está em Cristo e que você está na carne. Outro dia eu ouvi dizer, eu ouvi dizendo que há sim condenação para os que estão, para aqueles que é cristão, por causa do texto de Coríntios. Eu vou para lá e já volto aqui em Romanos. Por causa do texto da ceia, né? Ceia do Senhor. Então, por causa desse texto, sem contextualizar, criou-se ali um pensamento de que realmente há condenação. Observe só, Coríntios 11, que diz assim, verso 28 e 29. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aí a pessoa falou assim: para não sermos condenados com o mundo. Quem disse que não há condenação para o cristão? Ah, sim. Eu quero, nessa pequena ilustração, nesse pequeno estudo aqui de manhã, bem curto, pegar essa fala que eu ouvi. Quem disse que não há condenação para o cristão? Ah, sim, está escrito aqui, ó. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Há condenação para o cristão. Sempre eu estou dizendo, repito pela milionésima vez, se não observar o contexto, não vai dar certo. Se você não observar o contexto, se pegar o versículo isolado, vai ter problema. Qual é o contexto? Paulo está corrigindo a igreja em Corinto. São pelo menos 3 cartas, alguns teólogos entendem até que uma 4ª carta existiu. Mas são 2 cartas que nós temos em mãos e uma citação clara de Paulo sobre uma 3ª carta, que é considerada como uma carta mais rígida, uma carta mais dura, sobre a questão da igreja em Corinto. A igreja em Corinto começa Paulo a dizer, lá no primeiro capítulo, né, de Corinto, ele começa a explicar aqui situações que aconteceram ali. E a partir do versículo 10, Paulo ensina assim, Coríntios 1:10, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, que há brigas entre vocês, divergência entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então a questão aqui é uma divisão facciosa. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus. E começou aquela divisão e
Paulo vem ensinar que a mensagem da cruz é uma mensagem de unidade. Cristo morre na cruz e une judeus e gentios num só corpo. A igreja está lá clara em Efésios. Então, quando olhamos para Corinto, o contexto havia ali muitas situações ali. Havia essas divisões que Paulo introduz aqui no princípio. Havia questão de pecado não tratado, não disciplinado a partir do capítulo 5. Você vai ter as questões dos dons espirituais no capítulo 12, explicado melhor também depois no capítulo 14. Você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja bastante complicada. E quando chega na ceia, as pessoas pegam o versículo 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que também ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E aí vai até o versículo 32, mais ou menos, né? Que é um texto comum. E falar que há condenação para o cristão, nós vamos contradizer o que a Bíblia diz. Mas não é o que está escrito? Não. Olha o que está escrito. Eu vou ler nas duas versões agora. Deixa eu achar aqui. Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel e vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Na Corrigida Fiel. Porque o que come e bebe, verso 29. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quantas demais coisas ordenarás-ei quando for. 28, né? 11, 28. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, e a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. O contexto é também que, além de ter facção, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, questões dos dons, as pessoas que tinham dons se sentiam superiores, né? O dom é para auxílio, o dom é para edificação, e estava usando o dom para humilhar, para desprezar, para fazer-se arrogante, mostrar sua arrogância diante das pessoas que não os tinham, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, se juntam para comer, havia uma festa chamada Festa da Comunhão. Tem outro nome agora que eu esqueci. Fugiu, sei, mas fugiu. Então eles faziam a ceia e celebravam ali. Fugiu, eu sempre falo, acabou esquecendo aqui. Então comiam, faziam a ceia, mas tinha ali um jantar comunitário, né? Eu, quando estava pastoreando, todas as ceias a gente fazia algum lanchinho, algumas coisas, tal, ali, uma comunhão ali, em Cristo, os irmãos ali e tal, né? Algumas igrejas fazem isso também, é interessante. Porém, os ricos, né, os poucos ricos que tinham lá, né, digamos assim, os cristãos ricos, faziam uma festa para eles, cada um levava das suas melhores iguarias e repartia entre si ali, e os pobres da igreja não tinham não participavam disso, né, eles eram afastados, eles eram separados. Por essa razão, então, eles ficavam sem participar dessa comunhão, dessa celebração, dessa festa né, festa ágape, essa festa de amor ali, né? Isso aí era muito ruim. E Paulo falou: vocês estão com fome, comem em casa, para participar da ceia aqui. E vocês estão sentando aqui fazendo banquetes entre vocês, aí fica o irmãozinho lá, né, lá no canto, lá sem poder participar, vendo ali, até os filhos deles vendo, né? E isso aí não há compatibilidade entre isto e o que Cristo ensinou. E o que Cristo ensina é a comunhão. Ora, o cálice que nós abençoamos e o pão que nós abençoamos não é a comunhão no corpo de Cristo? Nós acabamos de ler aqui.
né? Não é a comunhão no corpo de Cristo. Então, quando você vai ler Coríntios, você tem que pegar no capítulo, versículo 1 em diante. 11, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aí vem falar sobre a igreja, sobre a mulher na igreja, explicando aqui sobre a questão da autoridade, né, do marido sobre a mulher. E no versículo 17 em diante ele começa a explicar, né, a parte do véu, essas coisas aqui, né, mas no versículo 17 ele começa a explicar sobre... eu não posso elogiar muito vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. Eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é necessário que haja partido entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos. Aqui no versículo Coríntios 11, 18, vamos aqui na atualizada, 11, 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja em vós heresias, né? A versão atualizada fala isso. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha, então é isso. Então haja partido, então é bom para saber quem é sincero e quem não é. A igreja estava passando por dificuldades. Ela tinha essa questão dos dons, quem tinha dons se sentia o bambambam, né? E tinha essas questões do desprezo pelo pobre, essa facção. Existia ali divisão, nós somos de Pedro, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos de Cristo. E havia aqueles, era uma igreja que tinha esses rachas, essas panelonas, nem panelinhas, eram panelonas. E quando chega no versículo que nós lemos, né, para que não sejais condenados com o mundo, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual que é a ideia aqui? Come indignamente. O que é comer o pão indignamente? Não discernindo o corpo do Senhor, não dando atenção ao que de fato aquilo representa. Paulo ali não cita o sangue, ele cita apenas o corpo, não discernindo o corpo, participando do corpo e do sangue. Há, pelo menos, algumas maneiras de interpretar ou de pensar sobre isso, né? Eu sempre digo que só há uma verdade sobre cada assunto, não existem duas verdades sobre um assunto. O que acontece é que muitas vezes nós não entendemos e temos as nossas posições. Mas se você pegar um apanhado geral da Bíblia, que é o que de fato deve ser feito, uma teologia bíblica, você vai observar que Cristo morreu e uniu um corpo, fez um corpo dos quais ele uniu, por quem ele morreu. Então ele une judeus e gentios e faz apenas um corpo. Então, observe aqui, ó, aqui mesmo, Coríntios, né? Coríntios 10, eu vou ler aqui o verso, eu estava lendo o 11. Agora, olha só o 10, vou ler o 15 até o 17. Falo como uma pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? E não é o fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Lembra que Coríntios fala do corpo? Não discernindo o corpo do Senhor, né? Porque o corpo é comunhão, nós temos um corpo aqui. Agora aqui ele fala do sangue e do corpo. Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Cristo Jesus. Então a questão aqui é, vocês estão fazendo divisões, facções, observando pecados, vocês estão tendo problema com dons, vocês exaltando, humilhando, desprezando, e não estão cuidando do pecado, que tem até um caso aí de um moço que está tendo relações sexuais com a madrasta. E vocês não estão tratando esse caso. Nisso aí ele vai dizendo, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, né? E quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si. Volta aqui comigo. Mas quando somos julgados, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha bem, quem disse que não há condenação para o cristão, olha que é para não ser condenado com o mundo que está sendo instruído aqui. Porque ou você está condenado ou você está em Cristo. E você não pode estar em Cristo e ser condenado. Você não pode ser gelado e fervendo ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, qual que é a pegada aqui? É entender o contexto. Paulo está corrigindo uma igreja cheia de problemas. Olha o que Paulo fala em Coríntios. Olha o que Paulo fala lá em Romanos, nós lemos o primeiro texto, né? Romanos 8. Agora, pois, já não existe. Agora, pois o quê? Porque antes aqui, no versículo 24 do capítulo 7, Paulo diz, miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo, agora, pois, porque eu estou em Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu vou ler aqui na Corrigida Fiel. Aqui. Romanos 8. Perdão, Romanos 7, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí pula aqui para o verso 1. Portanto, por causa de Cristo, esse portanto faz uma ligação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível para a lei, Paulo também trata da questão da lei, no capítulo 7. Né? E, portanto, era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espera aí, vamos parar um pouquinho aqui. Carne, Espírito, como é que é esse negócio aí? Como é que vamos entender isso daí? Não, porque você é um crente espiritual e você é um crente carnal. Né? Temos aqui mesmo em Coríntios, falando da carne aos Coríntios, essa questão de ser espiritual ou ser carnal, né? A inclinação da carne, aqui em Romanos mesmo fala, a inclinação da carne é a morte, né? Vamos ler aqui, ó, verso 6 de Romanos 8. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto, esse é o corpo do pecado, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui há uma clara, uma evidente um contraste entre espiritual e carnal. Vocês não estão na carne. Embora vocês pareçam carnais na sua conduta, muitas vezes, Paulo falando aqui aos Romanos, explicando aqui aos Coríntios também. Claro que é um tema que dá para levantar muita questão aqui, mas observe só Romanos 5, verso 1. Olha só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, já não estamos debaixo de condenação, já temos paz com Deus por Jesus Cristo. Como é que está escrito lá em Coríntios? Para não sermos condenados com o mundo. É para não sermos condenados com o mundo que nós estamos em Cristo. Agora, olha só que questão interessante, bastante interessante. Está aqui em João 1, de 11 a 12. Veio para os seus, mas os seus veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quanto recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do homem, nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, aqui está uma questão importantíssima de entender. Quem é de Deus é nascido do Espírito. João 3, verso 3. Jesus ensina, falando com Nicodemo, o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E diz no versículo 3 de João 3 e o verso 3. Olha bem. João 3. João 3,3. Jesus respondendo: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode o homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Bom, deixa eu parar aqui.
Então, vocês nasceram do Espírito, vocês têm o Espírito. Agora, essa questão aqui, vamos lá. Essa questão aqui vamos voltar para Coríntios 11. E essa questão aqui é muito interessante, eu preciso falar mais sobre isso também, né? Olha, porque se julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós analisarmos julgar, fazer um julgamento, um juízo. Porque você pensa em julgamento, pensa em tribunal. Também faz parte, mas aqui a questão é, você julga, peraí, eu sou uma pessoa espiritual, eu creio em Jesus Cristo, eu nasci de novo, eu creio na obra sacrificial de Cristo, eu creio piamente, mas somos ainda carnais. Temos aí como Paulo fala, miserável pecador que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque em Cristo já foi condenado o pecado na morte. A carne foi condenada na morte de Cristo. O pecado condenado na morte de Cristo. A condenação eterna para os eleitos, para aqueles que creem em Jesus, foi condenada na morte de Cristo. Agora, mas quando julgados, somos disciplinados. Tem uma palavrinha aqui, disciplinar, disciplinados. Essa questão aqui que tem que ser apresentada agora, rapidamente. Já está passando muito tempo, ó. 20 minutos já, mas dá para ser rapidinho agora. Mas quando julgados, quando julgamos, pecamos, estamos falhando com a nossa conduta, falhando com o nosso pensamento, falando com nossas atitudes, somos disciplinados. Aqui, meu querido, ouça, presta bem atenção, né? É uma questão interessante. Existe uma disciplina, um juízo disciplinar da parte de Deus. Hebreus 12, versículo 6. Deixa eu ler aqui na outra. Hebreus, capítulo 12. Deixa eu ler aqui na fiel. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Lembra de João 1,11? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se há filho, não há ex-filho. Não existe ex-filho. E Deus vai corrigir. Ele vai corrigir, ele pode corrigir sim. Até mesmo na questão lá de Davi, né? Ele fala que caiu na mão de Deus, não caiu na mão do homem, porque o homem, Deus é misericordioso. Né? Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Né? A ira de Deus, mas se cair na mão de misericórdia de Deus, né? E quem é filho vai cair na mão de misericórdia. Por mais que seu filho faça coisas, por mais que seu filho erre, você vai, esteja em falha, você o ama e você vai corrigi-lo, tentando fazer com que essa disciplina, desde pequeno assim, ele tenha um curso no caminho correto, no caminho certo. Então, esse juízo disciplinar aqui, nós temos que entender bem, Deus corrige o que ama. Agora, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isto não é chancela, isso não é uma porta aberta para pecar à vontade. Quem ama Cristo não quer pecar, e quem peca, quem já conhece Cristo, sabe que é triste, sabe que é isso, sabe que não quer viver assim, chora. Muitos estão até parados de congregar por causa de algum pecado, tudo, mas ele é um filho, ele vai retornar um momento, ele foi salvo, e que Cristo não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ele não quer viver aquilo, ele não tem prazer naquilo, ele pode ter um prazer ali momentâneo, efêmero, né? Mas aquele prazer não é constante na sua vida. Porque ele sempre vai pensar, eu preciso retornar lembra-te de onde caíste, né? Arrepende-te, é essa a questão. Observe só o que diz em Miqueias. Eu vou ler aqui na fiel. Miqueias, capítulo 7 e o verso 19, lá nos profetas. Deixa eu achar aqui, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias 7, 19. Eu vou ler o 18, 19. Quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Hebreus 8 e 12. Vou ler aqui na fiel também. Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Perdoa as iniquidades e lança as profundezas do mar. Hebreus 8, 12.
Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Falando da nova aliança, envelheceu a primeira, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. E os escritores hebreus, vai discernir aqui sobre a obra de Cristo, a eficaz obra de Cristo. Né? Eu gosto muito de uma expressão que eu li em algum livro, dizendo assim, que Hebreus mostra o que as epístolas, os evangelhos mostram o que Cristo fez, e Hebreus mostra o que Cristo está fazendo nesse momento, né? Que é um intercessor ali, o sumo sacerdote, que intercede por nós, né? E Hebreus 8:12 que eu li aqui, e agora Hebreus 10:17. Olha o que diz. Hebreus 10:17. 10:17. Mas vou ler aqui, vou ler o 14. Porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em teu entendimento e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrareis de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desse, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, jamais me lembrarei. Pecou, perdoou. Pecou, ele perdoou, acabou. Confessou, ele já perdoou, acabou, fim de papo. Porém, aqui em Hebreus também, fala assim, porque se voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma séria expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que estão adversários, na verdade. Diz a palavra do Senhor, minha vingança, no versículo deixa eu ver aqui. Verso 30, porque bem conhecemos aquele que diz, minha vingança e eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. O julgamento aqui, o julgamento disciplinar e não juízo condenatório. Porque Paulo realmente fala em Romanos 8, e Cristo fala e ensina, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, ou seja, não estão na carne, mas já estão no Espírito, nasceu de novo, nasceu da água do Espírito. Não é uma autorização para pecar à vontade o quanto quiser, mas é uma sensação gloriosa de saber que Cristo, uma sensação não, é uma firmeza, né? Estou sentindo, não, é certeza de que Cristo morreu por pecadores, os quais Deus deu para ele, né? Ninguém ganha alma para Cristo. O Pai que dá as almas para o Filho as recebe, aquele que vem a ele de maneira alguma lançará fora, ninguém vem a ele se o Pai não trouxer, ninguém vai ao Pai se não passar por ele, ninguém vai ao Pai e nem passa por ele se o Espírito não regenerar, ou seja, é a obra da Trindade aqui, salvando, né? Deus elege, predestina, o Filho executa, o Espírito aplica no coração dos eleitos, e estes, pecadores que somos, que eu peco, você peca, todos pecamos, estamos guardados em Cristo. Não é uma porta aberta para pecar à vontade, mas para saber que ainda que eu peque, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.